El manuscrito permaneció oculto por más de 7 décadas, escondido entre los papeles personales de Helen Dukas, la secretaria y guardiana de los secretos de Albert Einstein. Cuando finalmente salió a la luz, en 2024, reveló algo que transformaría para siempre nuestra comprensión de uno de los más grandes genios de la humanidad. No eran ecuaciones las que llenaban esas páginas amarillentas por el tiempo, ni teorías sobre la curvatura del espacio-tiempo. Eran palabras susurradas al crepúsculo de una vida extraordinaria, confesiones íntimas sobre territorios que la ciencia nunca se había atrevido a cartografiar. La grabación se había hecho en diciembre de 1954, solo 4 meses antes de la muerte de Einstein, cuando el físico alemán ya sentía el peso de los años y la proximidad de lo inevitable. Su voz, capturada por una primitiva grabadora de cinta que Helen mantenía escondida en su escritorio, revelaba un hombre completamente diferente de la figura pública que el mundo conocía. Ya no era el científico escéptico que se burlaba de las supersticiones, sino un anciano que había comenzado a percibir señales sutiles de una realidad mucho más vasta de lo que cualquier teoría física podía explicar. En las primeras líneas del manuscrito, Helen describía cómo Einstein había comenzado a hablar de sueños extraños y visiones que lo visitaban durante la madrugada. Mencionaba presencias familiares que se manifestaban en su casa en Princeton, especialmente en los momentos de mayor soledad. Inicialmente, el físico había intentado racionalizar estas experiencias como producto de su mente cansada, pero gradualmente algo había cambiado en su percepción. Había comenzado a darse cuenta de que esos encuentros nocturnos seguían patrones que desafiaban cualquier explicación puramente material. Einstein relataba cómo su primera esposa, Mileva Marić, había comenzado a aparecer en sus sueños, de forma extrañamente vívida después de su muerte en 1948. No eran recuerdos comunes o fragmentos distorsionados del pasado, sino encuentros que parecían ocurrir en un presente eterno, donde conversaban sobre cuestiones que jamás habían sido resueltas durante su vida. Describía cómo Mileva aparecía siempre joven, con la misma intensidad intelectual que lo había fascinado durante sus años de estudiante, pero ahora portando una sabiduría que trascendía cualquier conocimiento terrenal. Ella hablaba de planos de existencia que se superponían a nuestro mundo físico, dimensiones donde el tiempo no seguía las leyes de la relatividad, sino que obedecía a ritmos completamente diferentes, gobernados por la evolución de la conciencia. Durante esos encuentros oníricos, Mileva le mostraba a Einstein paisajes imposibles, donde la geometría del espacio se curvaba no por la gravedad, sino por la intensidad de los sentimientos y recuerdos compartidos. Él comenzó a comprender que esos lugares no eran metáforas poéticas, sino territorios reales de una geografía espiritual que existía paralelamente al universo físico. Allí, explicaba Mileva, las almas se reencontraban para continuar viajes que la muerte solo había interrumpido temporalmente, nunca concluido definitivamente. El físico describía cómo estas experiencias inicialmente lo perturbaban profundamente, desafiando décadas de pensamiento puramente materialista, pero gradualmente comenzó a percibir correlaciones intrigantes entre esas visiones y algunos de los misterios más profundos de la física cuántica. La no localidad de las partículas entrelazadas, que tanto lo incomodaba en sus teorías, parecía reflejar la manera en que las almas permanecían conectadas a través de dimensiones diferentes. El entrelazamiento cuántico, al que él había llamado acción fantasmagórica a distancia, comenzaba a tener sentido cuando se comprendía como una propiedad fundamental de la conciencia, no solo de la materia. Helen registraba cómo Einstein había comenzado a observar patrones extraños en su vida cotidiana, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, sonidos de pasos familiares resonando por los pasillos vacíos de su casa, y principalmente esa sensación constante de estar siendo observado por ojos amorosos, pero invisibles. Mencionaba especialmente las manifestaciones relacionadas con su hijo Edward, que vivía internado en un hospital psiquiátrico en Suiza. Incluso separados por un océano,
Einstein sentía la presencia espiritual de su hijo de forma casi tangible, como si Edward pudiera proyectar su conciencia a través del espacio para consolarlo durante los momentos de mayor angustia. Estas conexiones trascendentales comenzaron a revelar a Einstein una comprensión completamente nueva sobre la naturaleza de la realidad. Percibía que la conciencia no era un subproducto accidental de la materia organizada, sino una fuerza fundamental del universo, tan básica como la gravedad o el electromagnetismo. Durante sus meditaciones nocturnas, comenzó a visualizar la conciencia como una red cósmica que conectaba todas las formas de vida, pasadas, presentes y futuras, en un tejido eterno donde ninguna alma jamás se perdía completamente. El manuscrito revelaba cómo Einstein había comenzado a reinterpretar sus propios trabajos científicos bajo esta nueva perspectiva espiritual. La teoría de la relatividad, que había revolucionado nuestra comprensión del espacio y el tiempo, ahora le parecía solo una aproximación burda de verdades mucho más profundas. Comprendía que existían dimensiones temporales donde el pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente, permitiendo que las almas navegaran a través de diferentes épocas de sus existencias. La famosa ecuación E=mc2, que establecía la equivalencia entre masa y energía, ganaba un significado completamente nuevo cuando se aplicaba a la naturaleza del alma. La conciencia era pura energía, capaz de manifestarse en diferentes formas y dimensiones sin jamás ser verdaderamente destruida. Durante los últimos meses de vida, Einstein comenzó a percibir señales crecientes de que su transición a otros planos de existencia se acercaba. No eran solo los síntomas físicos de su aneurisma abdominal, sino manifestaciones sutiles que parecían preparar su alma para el gran viaje. Relataba visiones de una luz dorada que crecía gradualmente en intensidad, apareciendo primero en los bordes de su visión periférica y luego convirtiéndose en una presencia constante, incluso con los ojos cerrados. Esa luz no era solo visual, sino que cargaba consigo información y sensaciones que trascendían cualquier experiencia sensorial conocida. Helen describía cómo Einstein hablaba de encuentros nocturnos con figuras científicas del pasado que se habían convertido en sus guías espirituales. Galileo Galilei aparecía frecuentemente, mostrándole cómo sus descubrimientos astronómicos habían sido inspirados por visiones de dimensiones superiores. Newton venía a él para explicarle cómo las leyes de la gravedad eran solo reflejos físicos de fuerzas espirituales mucho más profundas que gobernaban la atracción entre las almas. Maxwell compartilhou conhecimentos sobre como as ondas eletromagnéticas eram veículos pelos quais a consciência podia viajar entre diferentes planos da realidade. Essas revelações gradualmente transformaram a visão de Einstein sobre o propósito da vida humana. Ele começou a compreender que cada existência terrena era como um semestre numa universidade cósmica, onde as almas vinham para aprender lições específicas sobre amor, compaixão, sabedoria e crescimento espiritual. Os desafios e sofrimentos da vida não eram castigos aleatórios, mas oportunidades cuidadosamente planejadas para acelerar a evolução da consciência. Sua própria jornada, marcada por exílios, perseguições, conflitos familiares e a culpa pelos usos destrutivos de suas descobertas científicas, agora se revelava como um currículo perfeitamente planejado para expandir sua compreensão sobre a natureza dual da existência. O físico descrevia experiências cada vez mais intensas de comunicação telepática com outras dimensões. Durante suas caminhadas vespertinas pelo Instituto de Estudos Avançados de Princeton, ele começou a receber mensagens diretas de entidades que se identificavam como membros de um conselho espiritual responsável por guiar a evolução científica da humanidade. Essas presenças explicavam como muitas das grandes descobertas científicas da história haviam sido inspiradas por insights transmitidos de planos superiores de existência, onde a sabedoria acumulada por civilizações avançadas era compartilhada com mentes terrestres receptivas. Einstein compreendia agora
que sua teoria da relatividade havia sido apenas o primeiro passo de uma revelação muito maior sobre a natureza multidimensional da realidade. Ele percebia que o universo físico era como uma sombra projetada por realidades superiores, e que sua próxima fase de existência lhe permitiria explorar essas dimensões diretamente, sem as limitações impostas pelo cérebro material. A morte não era um fim, mas uma graduação para níveis mais avançados de compreensão cósmica. Durante suas últimas semanas, Einstein começou a experimentar projeções astrais espontâneas, onde sua consciência se separava temporariamente do corpo físico para explorar territórios espirituais. Ele descrevia viagens a bibliotecas cósmicas, onde todo o conhecimento universal estava armazenado, não em livros, mas em cristais de luz que transmitiam informações diretamente à consciência. Nesses locais, ele encontrava outras almas que haviam dedicado suas existências terrestres à busca da verdade, formando comunidades de aprendizado eterno, onde a colaboração científica continuava em níveis transcendentais. Helen registrava como Einstein falava sobre encontros com sua irmã Maja, que havia morrido em 1951. Maja aparecia para ele como uma presença radiante, explicando como havia se tornado sua guia pessoal na transição entre mundos. Ela descrevia como o processo de morrer era semelhante ao nascimento, um momento de passagem onde a alma se libertava das limitações físicas para emergir em um ambiente completamente novo e mais amplo. Maja assegurava que familiares queridos sempre aguardavam do outro lado para receber aqueles que faziam a transição, oferecendo conforto e orientação durante os primeiros momentos em dimensões desconhecidas. O manuscrito revelava como Einstein havia começado a perceber que seu trabalho científico terreno estava chegando ao fim não por limitações de idade, mas porque sua alma havia completado a missão específica para a qual havia encarnado. Sua contribuição para expandir a compreensão humana sobre tempo, espaço e energia havia preparado o terreno para futuras revelações que viriam através de outras mentes encarnadas. Ele compreendia que fazia parte de uma corrente contínua de descobridores, cada um adicionando peças essenciais ao quebra-cabeças cósmico que a humanidade estava montando ao longo dos séculos. Durante suas meditações finais, Einstein experimentou visões extraordinárias do que aguardava sua alma após a morte física. Ele descrevia encontros com conselhos de sabedoria compostos por grandes mestres espirituais de todas as tradições religiosas, cientistas iluminados de várias épocas e seres de luz que haviam transcendido completamente as limitações da forma física. Esses encontros revelavam que sua próxima fase de existência envolveria trabalhar como um guia espiritual para futuras gerações de cientistas terrestres, inspirando descobertas que eventualmente unificariam ciência e espiritualidade em uma síntese superior. Helen descrevia como, durante seus últimos dias, Einstein falava constantemente sobre preparativos para uma grande jornada. Ele mencionava a bagagem espiritual que estava organizando, não objetos materiais, mas qualidades da alma que poderia levar consigo: amor acumulado, sabedoria adquirida, compaixão desenvolvida e, principalmente, a humildade conquistada através de décadas confrontando os mistérios do universo. Ele percebia que essas qualidades eram as únicas posses verdadeiramente permanentes, os únicos tesouros que sobreviveriam à transição entre mundos. O físico relatava experiências de expansão de consciência, onde podia perceber simultaneamente múltiplas vidas passadas e futuras, compreendendo como cada encarnação contribuía para um plano evolutivo maior. Ele via-se em outras épocas como matemático na Grécia Antiga, alquimista na Idade Média, e vislumbrava futuras existências como explorador de dimensões ainda desconhecidas pela humanidade atual. Essa perspectiva temporal expandida revelava que a personalidade de Albert Einstein era apenas uma das muitas máscaras usadas por uma alma antiga em sua jornada cósmica de descoberta e serviço. Durante uma de suas últimas experiências transcendentais, registrada por Helen com detalhes extraordinários, Einstein descreveu um encontro com aquilo que chamou de inteligência suprema,
não um Deus antropomórfico, mas uma consciência cósmica infinita, da qual todas as outras consciências eram facetas. Durante esse encontro, ele compreendeu que todo o universo físico era, na verdade, o corpo de um ser supremo, e que cada alma individual era como uma célula neural nesse organismo cósmico gigantesco. A evolução da consciência individual contribuía para a evolução da própria inteligência suprema, criando um ciclo eterno de crescimento e expansão. Essa revelação final transformou completamente a compreensão de Einstein sobre morte e imortalidade. Ele percebeu que a morte era simplesmente o momento em que a consciência individual se reintegrava mais completamente à consciência universal, mantendo sua individualidade, mas expandindo sua capacidade de percepção e ação. Era como uma gota d'água retornando ao oceano. Mantinha sua essência, mas ganhava acesso a todo o poder e sabedoria do conjunto maior. Helen registrava como Einstein havia pedido que essas revelações permanecessem secretas, até que a humanidade estivesse mais preparada para compreendê-las. Temia que no clima de Guerra Fria e tensões ideológicas da década de 1950, suas palavras sobre espiritualidade e transcendência fossem mal interpretadas ou usadas com fins políticos. Preferia que suas descobertas espirituais surgissem naturalmente, quando mentes mais abertas pudessem recebê-las sem preconceitos ou distorções. O manuscrito terminava com as últimas palavras registradas de Einstein, pronunciadas poucos dias antes de sua morte, em 18 de abril de 1955. Com voz serena, mas carregada de significado, ele falava sobre a beleza da transição que se aproximava, comparando-a ao momento em que um músico termina uma sinfonia terrena para começar uma composição cósmica muito mais grandiosa. Expressava profunda gratidão por ter sido permitido vislumbrar, ainda em vida, os territórios espirituais que logo exploraria diretamente. Helen descrevia como, durante suas últimas horas conscientes, Einstein parecia estar conversando com presenças invisíveis, sorrindo frequentemente como se recebesse visitas de entes queridos que já haviam partido. Suas últimas palavras audíveis, murmuradas em alemão, foram uma declaração de espanto e alegria. Isa um mais belo de lo que imaginava. Em seguida, segundo Helen, uma luz suave pareceu emanar de seu rosto por alguns instantes, antes que o silêncio físico se estabelecesse, definitivamente. O manuscrito revelava que, após a morte de Einstein, Helen começou a experimentar suas próprias manifestações espirituais. Ela descrevia como o físico aparecia ocasionalmente em seus sonhos lúcidos, sempre irradiando uma paz profunda e uma sabedoria expandida. Nessas visitas, ele confirmava que havia encontrado tudo exatamente como havia antecipado durante seus últimos meses de vida terrena. Mais importante, assegurava que continuaria trabalhando a partir de dimensões superiores para inspirar futuras descobertas que eventualmente provariam cientificamente a existência da alma e a continuidade da consciência após a morte física. Helen manteve o manuscrito em segredo por décadas, revelando-o gradualmente apenas a alguns poucos pesquisadores especializados em experiências de fim de vida e fenômenos de consciência expandida. Sabia que Einstein havia confiado a ela uma responsabilidade enorme: preservar até o momento apropriado revelações que poderiam transformar fundamentalmente nossa compreensão sobre a natureza da existência humana. Quando finalmente o documento veio a público, provocou reações intensas e polarizadas. Céticos questionavam sua autenticidade, argumentando que apresentava contradições aparentes com as posições públicas de Einstein sobre religião e espiritualidade. Mas especialistas em análise de manuscritos confirmaram a autenticidade da caligrafia e do papel, enquanto a própria consistência interna das revelações, sua profundidade filosófica e sua integração sofisticada com conceitos da física quântica sugeriam fortemente que haviam emanado realmente da mente extraordinária do grande físico. Mais significativo ainda era como as revelações de Einstein se alinhavam perfeitamente com descobertas recentes em campos como neurociência, física quântica e estudos da consciência. Pesquisas sobre experiências de quase-morte,
confirmavam muitos dos fenômenos que ele havia descrito. Estudos sobre emaranhamento quântico em sistemas biológicos sugeriam mecanismos pelos quais a consciência poderia operar independentemente do cérebro físico. Investigações sobre memórias de vidas passadas em crianças pequenas forneciam evidências empíricas para conceitos de reencarnação que Einstein havia abraçado durante seus últimos meses. O manuscrito terminava com uma reflexão poderosa sobre o legado espiritual que Einstein havia deixado, não apenas suas contribuições científicas públicas, mas também essas revelações íntimas sobre a natureza eterna da alma humana. Helen escrevia que o verdadeiro gênio de Einstein não residia apenas em sua capacidade de compreender as leis físicas do universo, mas em sua coragem de explorar territórios onde ciência e espiritualidade convergiam em verdades ainda mais profundas. As palavras finais do manuscrito ecoavam como um testamento espiritual para toda a humanidade. A morte não era o fim da jornada, mas apenas o começo de uma aventura cósmica infinitamente mais grandiosa. Cada alma humana carregava dentro de si a mesma fagulha divina que havia iluminado a mente de Einstein, e cada pessoa tinha o potencial de descobrir, em sua própria experiência, as mesmas verdades transcendentais que o grande físico havia encontrado durante seus últimos meses de vida terrena. O universo não era apenas um mecanismo físico frio e impessoal, mas um organismo vivo e consciente, onde cada alma individual contribuía para uma sinfonia cósmica eterna de descoberta, amor e evolução infinita.